Na verdade, essa passagem desse texto que eu vou ler, ela faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo que fala os que têm puro o coração. E aí é uma nota, como eu abri aleatoriamente, é uma parte da passagem depois da mensagem de um espírito, né, que a gente até leu aqui, a Vianney, Cura d'Ars, e tem uma nota depois dele. Vou fazer uma leitura para a gente, então. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena seja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido por também uma causa de que outros perdessem a vista, ou de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si mesmo essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Mestre amado Jesus, agradecemos por mais esse estudo. Abençoe a cada um de nós do grupo, ao pessoal da Itália, ao pessoal do Brasil, ao seu Bandir, que nossos anjos guardiões possam estar presentes, Dr. Fernandes também, que possamos, Senhor, a partir de agora, iniciar nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Olha que interessante essa passagem, né? Porque ela fala duas partes das parábolas de Jesus, né? Das mensagens de Jesus, só que o senhor Allan Kardec, ele dá uma tradução mais significativa para os dias atuais da gente, né? Aquela, por exemplo, que diz aquele que com a espada que com a espada matou, pela espada perecerá, né? Ou seja, a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. E uma outra que eu acho muito interessante é quando ele diz: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Ou seja, não é o fato de você arrancar o seu olho, né? É o fato de quando você vai reencarnar, você pede para que tenha dificuldades com a visão, ou que então você faz esse pedido. Ou seja, você está arrancando ele no mundo físico, mas isso é antes de você reencarnar, que você está ciente do que você vai passar por isso e você pede para passar por isso, né? Achei muito interessante essa explicação, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que é o fato de arrancar é o fato de vocês fazer essa escolha antes da reencarnação. E aí, como é que tá todo mundo? Eu também. Olha, que bom. Eu estava ruim no final de semana, Francisco. Como eu falei sempre para vocês, eu nunca sei se sou eu, se é algum irmão, mas era um irmão, porque eu pedi socorro, amparo, né, para o Dr. Fernandes, aí graças a Deus melhorou. Acho que todos nós estamos passando por alguns testes, né? Alguns aprendizados. Eu também tive uma experiência bem difícil, que eu posso dizer. Inclusive, eu cheguei até a ver
Eu estava no meio da noite, eu até abri o olho, eu até vi a pessoa e o fluido da pessoa sobre mim. Então, assim, que aí fiz as orações, né? E consegui ser auxiliado. Mas eu não vou muito entrar em detalhes, porque para não apavorar vocês e também não faz parte do nosso tema. A gente pode contar isso depois. Uhum. Aham. Mas, assim, todo mundo está passando por um certo aprendizado. Alguns é permitido que a gente tenha essa aproximação, para que a gente aprenda a lidar com essas situações, porque a gente vai lidar com essas situações muito mais intensamente quando a gente começar a auxiliar. Então, é uma forma, digamos assim, é o primeira série da nossa formação, né? A gente está passando pelo primeiro ano, então, digamos, estamos passando pela alfabetização de como lidar com essas aproximações, com esses fluidos nervosos, né? Com essa pressão no nosso sistema nervoso central, porque lá, a gente está praticando isso, a gente está praticando esse lado da gente notar as coisas, olha, está tendo uma aproximação aqui, e a gente poder lidar com situações assim, não é? O que vocês acham? Faz É sentido, uma, Francisco. é uma boa visão mesmo. Aconteceu até uma coisa comigo agora. O Chico, eu acho que já a doutora Cristina Sovandi já comentou a respeito da gente ler romance espírita. Uhum, uhum. É bom ou ruim? Bom, veja só, o romance ele não ajuda você no lado científico. Não Sim, necessariamente, depende muito do romance, mas ele não vai te ajudar no lado científico do espiritismo, que é o que você vai utilizar mais, sim. ok? Entendeu? Então, como forma de aprendizado, né? Então o que ela diz assim, ela fala o seguinte, se você puder escolher um livro, escolha um livro que fala sobre a ciência do espiritismo, não é? Um livro de André, um dos livros de André Luiz, né? Porque o livro de André Luiz, ele não vai ter romance, ele vai ter auxílio de vários casos, de várias famílias, de vários encontros espirituais, de vários ambientes. Você vai aprender muitas coisas lá dentro, entendeu? Mas não vai ser um romance. E ela também diz a respeito do que aconteceu com o romance em si, a nível do espiritismo no Brasil, entendeu? Então, assim, Uhum. tem que ver muito quem fez. A Lilian, por exemplo, vai saber de títulos, e alguns de vocês podem saber de títulos, de pessoas que faziam romances no passado, que eram muito bem vistas como médium, mas que se desviaram, né? E que Uhum. continuam. Zíbia Gaspareto é Vive? uma delas. Uhum. É que eu acho que até o Sivandir ele nos falou, mencionou numa aula que era para ter cuidado porque tem muita coisa dita nesses romances que não é muito Científico. verdade, né? Sim. Isso. Não, que sabe o que aconteceu? Eu tinha terminado as coisas aqui, peguei antes aqui da aula, umas 7 horas, peguei, sentei ali, falei, vou ler um pouquinho, que eu achei um livro ali naquelas bibliotecas de rua. Aí eu achei esse romance. Aí falei assim, faz tempo que eu não leio um romance, vou pegar ele. Aí, mas bem agora, eu li um capítulo em que teve um estupro. Entendeu? E eu senti na hora, assim, porque esse assunto mexe muito comigo. Não, eu acho que mexe com nós mulheres. É um assunto que pra gente pega lá no nosso íntimo. Então, assim, parece que você sente a dor da pessoa. Sim. E eu vi que aí eu escutei algo falando, senta, por isso que eu até demorei para entrar. Faça suas orações e leia um trecho do Evangelho. Pois é. Sabe? Aí eu me questionei e falei assim, será que é para eu ficar lendo? Eu já li muitos romances, tem romances lindos, maravilhosos, que traz o aprendizado, mas eu acabei de ver assim que não é para eu fazer isso agora. Não, É.
Não é que Eu te entendo. não seja bom. Eu, eu acho que a gente está muito sensitiva, sabe? Sensível. Uhum. Eu estava vendo uma minissérie no Netflix que era bem violenta. E normalmente aquilo no passado ia passar para mim como se fosse normal. E agora não, eu senti aquilo e não estava me fazendo bem, sabe? Não estava mesmo. Então, assim, Então, é isso exatamente o que você falou, Lili. A gente está entrando, a gente passou a primeira série da alfabetização da mediunidade, tá? E aí a gente vai começar a entrar então a gente vai começar a abrir os nossos canais mediúnicos cada vez mais, entendeu? E a gente tem que estar ciente disso. Isso é um fator para que a gente possa auxiliar as pessoas, tá? Então, assim, não é à toa. A gente vai poder auxiliar as pessoas que não têm essas condições. Mas é uma coisa que a gente vai ter que... A gente está caminhando esses passos, tem que estar ciente de que a gente está caminhando esses passos, e a gente vai ter que começar a podar aqueles hábitos que a gente tinha no passado, em que antes não fazia tanta diferença, mas hoje fazem bastante e vão fazer cada vez mais. Então, assim, você está dentro da medicina espiritual, digamos, há 1 ano, 2 anos, fazendo trabalho, e aí você pega e fala, eu vou relaxar, eu vou fazer isso daqui, que eu fazia antes, não vai dar nada? Vai dar, tá? Então, assim, isso vai de todos os lados. A Lília falou agora, por exemplo, um caso, eu vou te falar, eu estava assistindo um filme de cowboy hoje, do Netflix, né? E aí as cenas geralmente são cenas tranquilas, mas teve uma cena lá que foi de tiroteio, né? E eu estava trabalhando, não estava necessariamente ligado, então eu estava trabalhando lá, deixei lá tocando, deixar aqui, eu disse, eita, vou desligar, vou fazer o estudo o resto do estudo de hoje. Desliguei e fui fazer o estudo. Terminei o estudo, vou pegar entrei numa última reunião, fui pegar minha filha. Quando cheguei em casa, aí minha esposa já estava aqui, né? E eu notei digamos assim, um nervosismo, uma irritação no ar da casa, né? Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Que irritação é essa? Que sensação de irritação é essa? Que não era eu que estava me irritando, era minha esposa se irritando comigo, né? E eu, nossa, que é isso, né? O que está acontecendo? Daí me veio o pensamento. Você estava assistindo uma coisa, teve aproximações de pessoas para assistir esse tipo de filme. Ela, por estar mais ligada, ela absorve, não sabe se proteger, então está sendo afetada. E eu, tá bom, então vamos fazer oração. E eu fiquei em oração o tempo todo, né? Cheguei e fiquei em oração. Fui tomar um banho, oração, fiz a janta, das meninas, fiz a oração. Mas essas coisas começam a afetar não somente a nós, mas ao nosso ambiente doméstico. Então, assim, é difícil. Para alguns de vocês vão olhar e vão dizer, nossa, será se... Nossa, entendeu? Vou abraçar isso? Então, assim, a gente está abraçando isso, a gente tem que estar sabendo que a gente está abraçando não é para a gente, tá? A gente está abraçando isso para poder ajudar os outros que não têm essas condições. Então, a gente tem que ter bastante amor pelos outros e, obviamente, conhecimento, né? Para que a gente possa lidar com isso. E é uma boa deixa para a gente poder entrar no estudo de hoje. Eu fiz um resumozinho ali e não sei se vocês chegaram a olhar ou a ler tudinho, mas eu achei muito interessante a aula de hoje. Eu vou poder passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, né, do trabalho que eu fiz, trabalho mediúnico aqui, mais também do que eu observei no hospital, quando eu estive por lá. Eu passei 2 fotos para vocês e logo mais eu vou poder entrar em detalhes nas fotos. Mas, antes de mais nada, eu acho que assim, é importante que a gente saiba os tipos de mediunidades que existem, que são listadas, não é, no livro dos médiuns. Vocês já sabem disso? Vocês já sabem de cor? Ou já chegaram a ler? Não? Então tá. Não. Vou falar para vocês assim, só para vocês terem uma ideia. E aí vocês podem levantar questionamentos, tá? Vamos lá. Ó. Médiuns de efeitos físicos. Isso aí vocês já ouviram falar, né? Já.
Deixa eu botar essa listazinha aqui para vocês. É mais fácil aqui no chat. Pronto. Médios de efeitos físicos, né, que a gente sabe o que é. Médios intuitivos, aqueles que têm intuições, né, que obviamente, por isso que é classificado como todo mundo não é médio, porque todo mundo tem um certo nível de intuição, especialmente as mulheres, têm uma intuição muito mais forte do que os homens. Médios sensitivos ou impressionáveis, são aqueles que têm sensações na pele, né? É uma das mediunidades que a medicina espiritual trabalha bastante, porque é como a gente consegue saber a contaminação fluídica que um paciente está passando, né? Médios audientes, aqueles que escutam. Lembrando que o escutar da mediunidade não é o escutar como nós escutamos, tá? Nós escutamos perfeitamente o pensamento, mas não é nosso. E não é uma voz. A gente não escuta uma voz. A gente escuta, na verdade, um pensamento bem direto. Mas para a gente, traduz como se fosse uma voz mesmo, né? E aí tem médios falantes ou psicofônicos, médios psicográficos, que são divididos em 3 categorias. Aí a gente pode até adentrar nisso aí depois. Que é o mecânico, semimecânico e o inspirado. O Chico Xavier, por exemplo, ele era mecânico. Ele era um médico psicógrafo mecânico, tá? Aí tem médios videntes ou clarividentes, médios sonambúlicos, médios de cura e o médios de pressentimentos, que é uma parte do intuitivo. Bom, tá aí listado para vocês. Eu sugiro vocês entrarem, abrir o livro dos médios e fazer uma leitura disso. Tá? Eu lembro quando eu fiz a leitura dessas passagens, isso eu tinha 16 anos de idade, no centro espírita, que disse, ó, você tem que ler o livro dos médios. E, pum, me deu um livro do médio para eu ler. E um menino de 15, 16 anos de idade para ler o livro dos médios é a coisa, entendeu? E era um livrinho daquele miudinho, sabe aqueles miudinhos, pequenininho? A letra bem pequenininha, vem assim na dificuldade que teve. Era menor do que esse. Era menor do que esse. A letra era bem picutinha, eu lá lendo, todo dia. Tá, eu vou ler esse danado. Bom, eu acho interessante porque, assim, eu quis começar com essa lista de médios para que a gente saiba que mediunidade não é somente receber espíritos, né, como a doutora Cristina nos fala. Porém, é muito passado à torta à direita, em todos os ambientes que a gente vê de medicina, que você só recebe. Né? O médio é aquele que recebe. Ou, talvez porque a gente tem inúmeras religiões, não é, que tem casos, por exemplo, a Umbanda, que é uma pessoa que recebe. Não é? Mas olha a quantidade, olha a lista de médios que existe para que a gente possa ver que não é só o médio psicógrafo ou médio falante, né, ou psicofônico. Esses dois são apenas 2 categorias. Uma lista de 8 tipos de mediunidade, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aí tem 10, eu acho, né? 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mas, enfim, e a mediunidade sensitiva, como eu estava falando para vocês, ela, todos nós temos um certo nível, né? Como a doutora Cristina nos falou ali, vai ter pessoas que vão passar enjoo, que vão sentir dormência, que vão sentir a garganta fechar, que vão sentir tontura, não é? Tem muitos casos na mediunidade sensitiva em que você vai sentir, absorver aqueles fluidos positivos ou negativos, né? E vai acabar passando mal. Já tem um caso interessante, meus pais que vão lá no hospital, né, e levaram, eles estão fazendo consulta, eles tiveram conhecimento do filho de uma amiga deles que estava desmaiando. E simplesmente o menino estava, desmaiava. O menino tinha 17, 18 anos de idade, mais ou menos, e ele, do nada, várias vezes durante o dia, ele simplesmente ia apagar, dormia.
Aí o meu pai deu a sugestão, olha, por que que você não leva ele no hospital espiritual, faz uma avaliação, porque ele já tinha ido em fazer ressonância magnética, fazer o teste, todos os testes para descobrir, não tinha nada, não apontava nada, que ele tinha nada. E aí ela disse, não, vou lá com vocês. Aí meus pais levaram esse menino. A doutora Cristina fez a consulta e disse, olha, o que ele tem mediunidade sonambúlica. Isso foi uma opção dele. Ele veio para fazer aliás, ela não falou, ele veio para fazer um trabalho, né? Ela falou, logo mais, tudo vai ficar esclarecido. Você vai ficar com tratamento com a gente, mas você vê como ela é cautelosa. Ela não chegou e disse, você veio para fazer um trabalho assim, assim, assado, não sei o que, não sei Tudo o que que, né? fala nesse teste, nessa Ela aula. falou, logo mais tudo vai se esclarecer. Foi isso que ela passou para ele. Eu sei porque meus pais estiveram na consulta com ela, né? Com esse menino e a mãe. Ah, e aí depois que ela foi, ela começaram a fazer o tratamento e o apagão que ele tinha parou, né? Então, assim, obviamente estava apagando por algum motivo, a gente não sabe. Talvez pudesse ser alguém se aproximando do campo magnético dele, ou podia ser ele mesmo fazendo a opção de sair do seu campo magnético, né? Como espírito, Sem saber, né? você saía. Quando sai, dorme, né? Sem ter noção, né? Sem Sem estar ter noção consciente. nenhuma, exatamente. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Para mim, o médio sonambúlico para mim ainda é um enigma, Francisco. Eu ainda não consigo entender muita coisa. Eu também. Então, Eu tô naquele nível que eu não tô é no nível importante de fazer a ter leitura, dúvida, tá? ô Chico. Oi? Eu não tô no nível de ter dúvida, que esse aí é um assunto assim que tá é muito novo para mim. Sim, Então eu sim. não tô nem a nível de ter dúvida. Eu não sei ter dúvida porque o assunto é todo novo. Eu não tenho pergunta, de novo. Uhum, uhum. Somos dois. Bom, então, assim, é importante a gente primeiro fazer o nosso dever de casa e fazer a leitura das categorias de mediunidade que existe no livro dos médiuns, né? Livro dos médios, né? Para que a gente possa entender em detalhes cada uma delas. E aí, a gente pode simplesmente só discutir hoje a intuitiva, né? Que foi a que a doutora Cristina nos falou ali. E também discutir como é que é realizado os atendimentos os grupos mediúnicos, né? Porque os grupos mediúnicos, ah, muitos deles obviamente, eles começam com a boa vontade de querer auxiliar, né? Mas muitas vezes não tem uma coordenação ou uma orientação adequada. A gente vai ver isso, por exemplo, com a nossa própria irmã Cíntia aqui, né, que faz parte de um grupo, e se não me engano, assim, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas você me falou uma vez que o coordenador ou o doutrinador, ele fuma, é isso? Ele bebe. Ele bebe. Então, assim, ah, infelizmente é uma orientação que essa pessoa não deve ter recebido, né? Então, a gente tem que... Eu não estou dizendo isso de uma forma para criticar eles, às vezes eles simplesmente não tiveram a oportunidade de serem orientados, né? Como a gente também, e a Lilian vai saber disso, a gente fazia parte do grupo de médios, né? A Lilian fez um estudo antes de mim aqui no grupo, no centro aqui em Sydney, eu fiz depois dela, mas eu lembro claramente vários fatores que depois dessas orientações desse estudo com a doutora Cristina, me abriu a visão muito mais, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. Certo momento era época de ano novo, de final de ano, as festas que acontecem nas, é, nas empresas, né? Então as pessoas vão. E aí teve uma das trabalhadoras que foi numa festa um dia antes, no domingo, eu acho, ou foi um dia mesmo, foi lá e bebeu alguma bebida alcoólica, né? E chegou na reunião, né? E falou: não sei se eu vou poder trabalhar hoje, porque ontem eu fui para essa festa, não sei o quê, mas eu vou falar com a coordenadora. Aí falou com a coordenadora, e a coordenadora permitiu que ela fizesse parte do grupo do trabalho. Para mim, aquilo ali falou: nossa, que isso? Ela consumiu álcool,
mesmo ela não fazendo, né, nenhum trabalho, como por exemplo, ela é uma médium psicofônica, né? Então, mesmo ela não fazendo nenhum trabalho psicofônico ali conosco, ela está com envolvimento, né, de fluidos alcoólicos, de álcool ali no campo dela. Então, assim, é falta de orientação. Não é onde a gente acha, não, faz mais de 48 horas, então, assim, o álcool já saiu do meu corpo. Né? Então, assim, tudo isso faz parte de uma orientação que a gente está tendo graças a estar recebendo isso. Toda essa orientação a gente está recebendo. Então, assim, a gente vai poder estar muito mais bem preparado, né, para fazer esse tipo de trabalho. Chico, deixa eu só dar uma falar. Esse final de semana foi a nossa festa de confraternização da BCD, dos professores, né? E eu só tomei, eu pedi pro garçom trazer limão, água com limão. Porque em relação ao hospital, mas também eu tô fazendo meio um regime, então eu não tô bebendo nada, nem de álcool, faz tempo que eu não tô bebendo, mas nem de refrigerante, nem nada. Aí, mas Chico, eu esqueci de ir com o eletrodo. Ixi. Cheguei aqui, juro pra você, como se eu tivesse bebido. Sério? Assim, não tonta, não. Mas, assim, eu amanheci com Cansada. ressaca. Hum. Sabe? Não senti. Eu pensei até assim, na hora que eu tava na rua, que eu falei, esqueci o eletrodo. Eu falei, esqueci, não tem mais o que fazer. Mas, assim, pensei que eu fosse ficar pior, mas não fiquei não. Fiquei bem tranquilo, mas tive a reação. Né? Porque todo mundo estava bebendo, só eu que não bebi. E eu acho que até o local, né? A gente entrando tá nesses no locais. restaurante. Todo mundo bebe. Sei lá. É aquele aglomerado de gente bebendo, né? Todo mundo Eu falando, procuro não, sempre mas você vai usar. ficar só na água. Você vai ficar só na água. Você vai ficar só na água. E eu lá com a minha aguinha saborizada. Não, e para a mulher ainda começam, ai, tá grávida, né? Começa a falar umas coisas Não, assim pior, eu né? acho que só não perguntaram muito, porque eu coloquei limão, ficou parecendo. Eu acho que quem não sabia pensou que eu tava tomando Vodka, né? caipirinha. Sim. Francisco, Oi, mesmo quem não bebe, igual o caso do grupo, né? Que eu parei com o grupo, eu saí já, né? Porque assim, o grupo em si que eu participava, ele só bebia de vez em quando. Mesmo assim interfere, mesmo que seja de vez em quando. Fora assim também o grupo, eu percebi que era muito desorganizado, não tinha uma harmonia, sabe? Dava para perceber, eu sentia muita coisa no ar, né? A desarmonia do grupo em si, né? Sim. Olha, nós somos médios 24 horas por dia. A gente não é médio só, entendeu? Quando a gente vai fazer o trabalho mediúnico. O que a doutora Cristina nos orienta com relação à bebida alcoólica é que nós, como espíritas, nós temos que adentrar todo o conhecimento espiritual. Não é? Então, a gente tem que ter, por isso que é espiritismo. O ismo significa o conhecimento do espírito. Não é? Então, o espiritismo, então, a gente tem que levar em consideração todos os aspectos que a gente estuda, que a gente vive no nosso dia a dia. Então, digamos assim, o álcool, o que as pessoas falharam é que elas apenas compreenderam o álcool como um fator físico. Você bebe, consome, tá? E aí o teu organismo vai ingerir aquilo ali e, obviamente, com 24, 48 horas vai expelir aquele álcool, aquele líquido que está no teu organismo. O problema é que as pessoas esqueceram, especialmente os espíritas, de adentrar o conhecimento fluídico e espiritual do álcool. Ou seja, vou dar um exemplo bem claro. Vocês já chegaram a se aproximar de alguém e ela está exalando o cheiro de álcool, mesmo ela estando de Já. boca fechada, ela não está falando nada, mas você sente aquele cheiro do álcool. Aquilo ali é o gás, não é o fluido do álcool. Então, assim, aquilo ali a doutora Cristina nos relata e pode durar até 30 dias no seu corpo. Entendeu? Então, como é que você vai fazer um trabalho, digamos, eu consumi álcool nesse final de semana, mas eu só vou fazer um trabalho
Vou dar uma suposição. É ano novo, é Natal. Vou consumir álcool no Natal, porque o centro espírita, o hospital vai fechar no Natal e só vai abrir depois do ano novo, dá 3 semanas, daqui para lá já passou tudo. Não é. Não vai ser esse o caso. Não é? A gente pode estar retendo isso, e eu posso falar isso pessoalmente, porque como eu tive os estados sonambúlicos na minha adolescência, todas as vezes que eu ia para um ambiente que tinha álcool, se eu pegasse um copo e só tivesse só um sip de álcool, só um gole de álcool, eu ficava dormindo por até 20 dias, deitado numa cama. Eu não conseguia Nossa. acordar. Entendeu? Então, quando a doutora Cristina falou isso numa aula, eu falei, meu Deus, então foi isso que eu passei quando eu era adolescente, ninguém nunca me explicou, nem ninguém nunca sabia o que que era. E outra, eu tinha feito todos os testes de ressonância magnética que você pode imaginar, todos os testes de sangue, tudo, nunca foi detectado nada. E eu dormia 20 dias sem parar, só me levantavam, né? Para eu poder comer. Pegava, dizia, olha aqui a comida, toma a comida, dava na boca. Imagina um adolescente de 15, 16, 17, que isso foi durante meus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos de idade. Então, eu passei por isso durante 6 anos. Então, Nossa. assim, Até você sair da adolescência. até eu sair da adolescência, exatamente. E aí o que acontece? Quando ela explicou isso para mim, eu falei, nossa, faz todo sentido, porque realmente era. Todas as vezes que eu tinha álcool, eu ia para um ambiente que tinha álcool, no outro dia eu já não levantava, já era fator, entendeu? Então aí explica direitinho, sabe, sim, que eu fui digamos assim, eu tive a vivência disso, né? Muitas pessoas vão ainda questionar, dizendo, não, mas não acho que é essa assim. Mas, bom, eu não posso negar porque eu vivi isso. Uhum. Então, assim, se perguntar para minha mãe, ela vai dizer o quanto foi difícil para ela e para a família, né? Ah, bom, o que mais a gente tem dúvidas aí com relação a isso? Nenhuma? Então, vamos seguir até os estudos aqui, tá? Então, como a doutora Cristina fala ali, dentro de uma consulta, né, as consultas, elas são realizadas de uma forma em que tem que ter muita cautela quando você vai fazer uma consulta. O que a doutora Cristina orienta é que quando chega um paciente com determinado problema, ela primeiro, digamos, eu tenho epilepsia, né? Ou eu tenho, digamos, ataques epiléticos, vamos dar esse exemplo. Primeira questão que ela levanta ali, você fez exames? Sim. Cadê os exames? Traga para mim, né? Quanto tempo você tem isso? Eu tenho isso desde quando nasci. Então, ali ela já consegue definir, nem precisa entrar na sua ficha kármica, porque tem alguns casos que ela tem que realmente estudar a ficha kármica do paciente, como aconteceu comigo. Quando eu fui fazer uma consulta com ela viu, olha, tem uma contenção energética aqui, nesse plexo, e é antigo. Aí eu falei, doutora? Ela falou, eu vou ter que analisar e fazer um estudo kármico, abrir tua ficha kármica para saber se você lá na frente vai ter algum câncer assim, assim, assado. Aí eu falei, tá certo, beleza. Mas ela não chegou depois, me ligou e me falou, né? Disse, olha, Francisco, você vai ter. Entendeu? Então, assim, é um fator energético, qual é o tratamento? Faz esse uso desse tipo de eletrodo com algodão assim, assim, assado, vocês já viram nas aulas, que para poder minimizar, para poder absorver, porque como é um caso antigo, e você já sabe no meu tratamento, né, como vocês viram, tem uma obsessão ali desde a minha infância, né, desde a minha adolescência ali, que foi exatamente nessa época que eu tinha esses casos de sonambulismo, né. Enfim, mas ela faz esse levantamento e ela é muito cautelosa, né? Como ela passa com relação a esses trabalhos, digamos, essas patologias. Ela não chega a definir nada, ela quer olhar os tratamentos, porque a medicina espiritual, ela diz, a medicina espiritual ela não veio para substituir a medicina material, ela veio para complementar. Então, é importante que as pessoas vão, façam os exames, veja como é que você está, né? Depois dos exames, traga para mim, a gente faz a avaliação fluídica. Interessantemente, essa avaliação fluídica com o médium,
uma das mediunidades que ele usa é a mediunidade sensitiva, né, onde ele vai sentir, como eu falei para vocês, onde ele vai sentir toda a carga energética fluídica do corpo, como a gente estudou nas correntes, né, centrífuga e corrente, esqueci do nome, centrífuga e Centrípeta. corrente... Hã? Centrípeta. 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 Isso mesmo. Você tá em mute, Tati. Eu vi só sua boca assim. Tá? Centrífuga e centrípeta. Oi, Ana, tá assistindo com a gente, né? Pode dar boa noite, viu, filha? Eu estou aqui. Estou ouvindo vocês e estou jantando, desculpa. Certo. Eu estava trabalhando até agora. Certo. Bom, então vamos lá. Daí é feito esse tipo de avaliação, né? E muitos casos acontecem que são mediúnicos e as pessoas não sabem, né? Eu lembro não sei se eu falei isso para vocês, quando eu conversei com a minha médica, a minha GP daqui da Austrália, australiana, a gente conversando sobre o meu caso, e a gente chegou a tocar no assunto que eu estaria abrindo um espaço para estudar a medicina espiritual, né, para uma forma de complementar a medicina material. E ela pegou e disse, olha, tem muitos casos que a gente não consegue explicar. Então, assim, ela não é espírita nem nada, ela é australiana, nunca deve nem ter escutado falar de espiritismo. Mas falou ali, né, que existe muitos casos de patologias que não conseguem ser explicadas pela medicina material. Verdade. Bom, e... Chico, Sim? depois, eu acho que esses seus desenhos têm muito a ver com a aula. Você depois dá uma explicada pra gente? Sim, vou dar. Nossa, deixa eu até entrar nisso, né? Já são 8h40. Então, Temos só 20 minutos. Bom, então nessa segunda parte aqui da aula, ela vai falar sobre o grupo mediúnico, né? E fatores importantes que esse grupo tem que ter. Primeiro fator importantíssimo é a organização, né, desse grupo. E o segundo fator é a disciplina. Esses dois fatores são primordiais. Sem eles, a gente não vai conseguir fazer um trabalho adequado, né? Então, assim, dentro da organização, é o preparo, é a gente poder estar nos observando, não é, como a gente está agindo durante o dia, não é? Dentro da disciplina, é a gente poder pensar na mesa mediúnica como bloco cirúrgico. Se você vai entrar no bloco cirúrgico, se você é médico, não é, o que vai ser, o que você vai ter que fazer? Você tem que imaginar nesse mesmo nível, um bloco cirúrgico, só que espiritual, que você vai entrar, não é? Então, você tem que estar se observando durante todo o dia, às vezes durante todas as semanas, na verdade, não é? A gente vai ter que estar realizando os padrões de limpezas fluídicas, não é? E mentais durante toda uma semana, antes de entrar na sala. Então, assim, nas fotos, eu não sei se vocês chegaram a ler ali, vamos olhar aqui devagarzinho. Eu vou abrir aqui a primeira. Eu não sei se eu consigo dividir a minha tela com vocês. Se eu conseguir... Eu acho que dá. Vamos ver aqui. Share screen. Você pode share screen, né? Pode. Vamos lá. Parece que ele não está permitindo que eu tenha que... Eu tenho que entrar na parte de configuração aqui do... tá aqui. Tá entrando. Você é bom para desenhar, né? Se eu fizer, ele vai ter que tipo, fechar o Zoom. O Zoom não, né? Ele vai ter que desligar a conexão e tudo mais. Bom, por quê? é uma configuração de segurança do computador. Ele não está permitindo que eu faça Será que eu consigo? compartilhamento. Acho que consegue, sim. Tenta aí. Deixa eu ver. Vamos ver.
conseguindo voltar aqui. Conseguiu? Onde que eu volto aqui no... Ver se vai aceitar. Ah, não. Você não disponibilizou o share para mim. Pronto. Vê agora, peraí. Tem que autorizar. Tem que autorizar. Você pode. Eu acho que agora eu botei aqui, múltiplo participantes can Sim. share. Botou? Aham. Vê se deu. Pronto, Tá dando. Pronto, tá entrando. Entrou? Pronto. Entrou. Ah, entrou, Então vamos entrou. lá. Então vamos lá. Isso aí, quando a doutora Cristina nos fala ali, não é? De que as pessoas, quando vão fazer trabalhos mediúnicos, elas muitas vezes elas recebem o espírito, elas não têm uma orientação de em quem você tem que pensar. Por exemplo, a doutora Cristina fala ali, você vai ter que primeiro pensar em Deus, depois você vai pensar em Jesus, né? Em Deus, quando você pensa em Deus, você entra toda uma carga fluídica para você, uma luz vem e lhe cobre. Depois você pensa em Jesus, seguido do seu anjo guardião e do anjo guardião do espírito que vai se comunicar, né? E aí o que é que faz? A maioria das pessoas que fazem, inclusive o grupo de mediúnico da gente, a gente não tinha essa orientação, né? Então as pessoas recebiam o espírito, fazia a comunicação, tinha a pessoa que fazia a orientação e simplesmente quando terminava a gente solicitava o espírito para seguir com os trabalhadores, desculpa, os trabalhadores de luz, no caso, né? E não era feito nenhum passe no médium, não era realizado nada. Então, aquela coisa, aquele ponto que a doutora Cristina nos diz, que o médium não deve ter nenhuma dispersão de carga fluídica, né? Ela não deve se sentir cansada. Por quê? Porque ela deve entrar num estado de positividade e manter aquele estado. E não se deixar questionar. Por exemplo, eita, o espírito ainda está aqui comigo? Será se ele foi auxiliado? Não é? Ou será se ele está conectado a mim ainda? Entendeu? Todos esses aspectos. Então, a medicina espiritual, ela criou métodos para que evite isso de acontecer. Um desses métodos é esses passes que vocês estão vendo aí, né? Então, após um atendimento, né, então a gente vê ali um grupo de 5 médios e 2 passistas dentro de uma mesa. E aí você tem, depois que é realizado, ou às vezes durante a realização aquele médio que recebe aquele espírito, é dado vários passos, o passe de específico circular, um passe de repulsão, um passe cruzado, um passe de absorção no coronário, um passe, aí depois disso vem o passe de desligamento, né? E o passe fluido anestésico. Esse passe de desligamento é exatamente para desligar o espírito, né? E depois o fluido anestésico para acalmar o médium, para não deixar nenhuma, digamos assim, contenção de energia que irrite o médium, tá? E todos esses outros passos que vocês viram, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles são de casos a casos. Então, às vezes chega um espírito, como eu já vi, lá no hospital espiritual, né? Quando eu participei das evocações, então chegou um espírito que estava reclamando da roupa dele. Olha a minha roupa como está, não sei o quê, eu estou toda sujo, não sei o quê. E aí era solicitado para que ele se acalmasse. Então era feito um passe anestésico para ele se acalmar. Depois era dado um passe circular. Depois era dado um passe para poder ter a reposição fluídica das roupas dele. Não é? Então era Chico, e esses passes eram dados enquanto ele estava se comunicando? Se comunicando, exatamente. E aí, depois que ele se comunicava, não é? Também era dado outros passos no próprio médium. Então, assim, um dos lemas do hospital espiritual é o médium que recebe o passe, ele tem que estar entrando no trabalho mediúnico, estando 100%. Ele não pode estar tipo, olha, estou mais ou menos hoje. Não pode. Então, você não vai poder fazer trabalho hoje. Não é? Por isso que essas sensações que a gente tem,
Olha, hoje eu estou com uma dor aqui. Isso tudo faz parte do trabalho para que a gente aprenda a quebrar esses fluidos, a gente utilize os métodos que o hospital nos dá, né, para que a gente possa, peraí, eu estou sentindo uma carga pesada no meu coronário, então o que que é? Bom, pegar um eletrodo, vou fazer isso daqui. Então, a gente tem que estar fazendo esse trabalho, porque quando a gente for fazer um trabalho mediúnico, a gente tem que estar 100%. E quando a gente faz esse trabalho mediúnico, a gente terminou ele, a gente tem que estar 120% melhor do que quando a gente entrou. Então, a gente nunca vai poder terminar um trabalho mediúnico e o médico diz, olha, eu estou com dor aqui no meu coronário, aqui no lado, eu não estou me sentindo bem. Isso não deve acontecer jamais dentro dos trabalhos de medicina espiritual. E eu posso dizer a vocês que eu já vi casos de médicos terminarem um atendimento. Como é que você está? Eu estou sentindo uma dor aqui no coronário, mas deixa que já passa. Tá, não, já passa. Vamos dar um passe. Aí dava um passe. Mas até o passe que você vai dar, você tem que ser muito ciente de qual tipo de passe você vai estar dando. Tá? Então, se você seguir para outra página, Tati. Então, aí é uma outra figurinha, né? Dos 5 médiums que estavam ali na roda, os 2 passistas, né? Então, a gente tem ali numa mesa na parte de trás, onde tem ali a pessoa que vai fazer toda a orientação e a doutrinação, né? E ela vai ter ali dentro, junto a ela, vai ter algodão, ela vai ter seringa para poder fazer tratamento fluídico. E tudo isso tem um campo magnético em cima, como vocês podem ver, né? Que é esse tipo, essas pilhazinhas, só que em tamanho grande, né? Que são, na verdade, bateria de carro, com a luz, tem toda uma proteção ali, né? Para poder os espíritos que entrarem já diminuir as cargas energéticas negativas que eles têm, né? E esse é o tipo de grupo mediúnico para realizar os atendimentos. Então, esse é o tipo de grupo mediúnico que nós estamos almejando alcançar, né? Mas a gente precisa da dedicação de todos nós para que a gente possa alcançar esse trabalho e fazer esses atendimentos. E faz Chico, parte da nossa aprendizagem. Pois não. você pode fazer o gesto desses passes para a gente ver? Posso, mas não vai dar para fazer agora, porque eu teria que ter um bonequinho aqui, eu não estava preparado. Mas vamos marcar Mas para a gente fazer assim, outro dia. só assim, só para a gente ver qual que é o movimento? Posso fazer. Olha, na verdade, da forma como eles Mas não. fazem, é porque da câmera, a câmera não vai ficar cortando, tá? Mas da forma como eles fazem, por exemplo, digamos que você está ali, você tem que imaginar que é como se você estivesse mexendo em água, tá? Você não pode ficar stiff, você não pode ficar com seus braços duros, você tem que estar, tipo, mais tranquilo, mais fluídico, entendeu? E você fazer esse movimento. Então, você vai fazer ali na frente, no coronário, então você vai baixando, vai para o laríngeo, aí depois você vai ali para o timo e o cardíaco, e aí você baixa ali para o plexo, o genésico não, Clínico. depois o genésico, né? Então, você vai fazer 9 vezes cada um. Então, e a gente tem aulas que, na verdade, é com o senhor Naelson? Naelson. A gente tem essas aulas tudo no YouTube também, que vocês podem assistir. E aí tem a explicação dele, tudinho. E aí tem também, obviamente, os outros, né? Que é o de repulsão, que eles fazem, você faz como se fosse uma passagem assim, e depois passa. Na verdade, são 33 tipos de passes, Tati. Tá? Uhum. Então, assim, cada caso e cada tratamento tem um passe específico, né? O cruzado é o cruzado, ele vai cruzando, tá? E aí tem também o de absorção, que é o de absorção e, na verdade, com esse eletrodozinho, como você sabe. Você vai passando aqui, você vai fazendo absorção no coronário do paciente. Sim. Tá joia, só para a gente ter uma noção. Uhum. Bom, falta ainda 6 Posso fazer uma minutinhos. pergunta meio. Pode, por favor.
Quando, né, como é com vocês, por exemplo, quando você fala, né, de pensar em Deus e pensar em Jesus, o que vocês pensam? Você quer que eu responda ou deixa as meninas responder primeiro? Quem quiser responder. Eu penso de Deus de agradecer pela vida, por causa que é o Criador de tudo, né? Agradeço pela minha vida, pela minha encarnação, e Jesus por todo o ensinamento que Ele nos deu. Mas assim, tipo, vem alguma imagem? Eu mentalizo a imagem de Jesus. É, Eu mentalizo o rosto de Jesus. E tento manter, porque aí o pensamento voa igual mãe do vento. Isso. Não, eu também eu até tinha uma imagem na minha casa no Brasil que é uma imagem que eu gostava bastante de Jesus, então ela sempre me vem na mente, assim, né? E uma luz, assim, né? Iluminando, uma luz bem clara. Mas aí, às vezes, eu fico pensando, né? O que será que as pessoas... Como será que as pessoas pensam ou veem, ou, né? Como que imagina? É uma curiosidade, assim. Você sabe, Samara, que assim, para mim, eu, eu sinto que muitas das minhas visões, não é? Do fato de eu poder imaginar ou ver, eu sinto às vezes ela meio bloqueada. E ela, na verdade, ela é bloqueada pelo fato da quantidade de irmãos, porque senão eu acredito que eu iria enlouquecer, entendeu? Então, assim, eu sinto muito a presença, e quando geralmente eu vou deitar, eu acho que é por isso que eu nunca cheguei a ver, digamos assim, uma luz, sabe? Eu já participei de várias sessões, assim, até na minha infância participei de sessão de meditação, e as pessoas fechavam o olho, medita aí o rapaz que ia nos seguindo a gente, ele falava, olha, fecha os olhos, vamos imaginar uma luz assim, e as pessoas, nossa, essa luz e tal. Eu falava, meu, cadê a luz? Não tô vendo nada, sabe? Mas para mim, da forma como eu entro em sintonia com Deus, eu penso em todo o cosmos. Eu vou pensando em todos os planetas, em toda a criação da vida, aí desde da pequena flor até dos insetos, e aí, Eu penso aí, nisso também, aí que vem me vendo esse pensamento, a esse pensamento, natureza, sabe? a né? natureza. A natureza me vem muito É, na mente, assim. pronto. E aí é isso. E Jesus para mim eu também penso na natureza, porque eu tive uma visão uma vez, eu não sei se eu contei para vocês já, mas que eu caía, estava caindo de um centro espírita que ficava em cima, lá em cima. E eu lembro, eu estava num ambiente muito acima, né? E aí a médica que ia me dar o passe, ela chegaram a mim e disse, olha, eu vou lhe dar um passe, mas se você sentir um puxão, não precisa gritar. Aí eu, tá certo, né? E ela até mostrava, olha o tanto de pessoa que tem aqui procurando você. E eu olhava assim, tinha uma parede, e essas pessoas estavam atrás da parede, dava para sentir, dava para ver as mãos das pessoas, sabe? Querendo tocar em mim, mas só que estavam numa parede fluida que elas estavam atrás dessa parede. Aí eu falava, não, tá certo. E aí a médica falava, olha, fecha os olhos, eu vou lhe dar o passe. Aí eu fui e fechei o olho, né? Aí ela foi me dar o passe. Na hora que ela foi me dar o passe, eu senti um puxão e comecei a cair. Meu, mas a queda parecia uma queda de verdade. Você já sabe, já brincaram em parque de diversão? Que você sente a queda? Pronto, Uhum. era aí, aquela queda. Então, rapaz, era muito real. E eu comecei a Aí você gritar. gritou, né? E aí eu Fala, comecei a gritar. Aí eu, faltou ar, peraí, por que eu tô não gritando? E era eu pra... continuava caindo. E eu continuava caindo. Eu falei, não preciso gritar. Aí foi quando eu senti a presença do meu anjo guardião me acompanhando, minha anjo guardião me acompanhando ali, né? E aí eu, não preciso gritar. E aí eu, vou começar a rezar, né? Daí eu entendi o que estava acontecendo comigo, né?
E eu fui caindo, 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 e quando eu cheguei no nível terra, eu ainda não estava no meu ambiente, no meu quarto. E eu comecei a passar por dentro de um monte de árvore, um monte de vegetação. E aí eu olhava para a vegetação do lado assim, eu via a imagem de Jesus. Eu olhava para o outro assim, eu via a imagem de Jesus em todas as árvores, em todas as vegetações. E eu falava, nossa, Jesus está em todo lugar. Jesus está olhando para a gente em todo lugar. Toda a natureza ele está olhando para a gente. Aí eu cheguei no meu quarto. E aí quando eu cheguei no meu quarto, bum, entrei, fui entrando, fui voltando para minha cama, isso de olho aberto, espiritual, né? Fui entrando na cama e aí eu sentia o meu anjo guardião dando um passe para poder eu voltar mesmo pro corpo, porque eu acho que eu não estava querendo voltar pro corpo não, entendeu? E aí foi quando eu voltei e eu senti até uma dor no corpo, porque eu tava, foi por isso que eu estava recebendo o passe. Minha esposa estava dormindo do lado, né? E eu disse, eu acho que agora eu vou morrer. Ai, ai. Bom, foi isso, essa foi a experiência. Então, assim, por isso que eu imagino Jesus na natureza, sabe? E aí, quando você lê o livro A Caminho da Luz, Uhum. você vai ver que Jesus teve todo um trabalho ali para fazer o desenvolvimento da natureza. Ele trouxe espíritos de luz para com o desenvolvimento na área biológica, né, e ambiental para desenvolver a natureza desse planeta a nível de planetas superiores. Então, ele fez todo esse trabalho de amor para a gente, entendeu? Então, por isso que eu acho assim, quando a gente se aproxima da natureza, e eu já cheguei para falar para você uma vez, né? Tenta entrar com a natureza, imaginar a natureza, porque você consegue absorver fluidos muito mais rápidos, né? De cura, de auxílio e tudo mais.